Oi pessoal, então a gente está aqui para o nosso 10º Herói da Fé, do livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, e o nome dele é Henrique Martin, Luz Inteiramente Gasta por Deus. Uma vez, ajoelhado na praia da Índia, ele derramava a alma e orava: Amado Senhor, eu também andava num país longínquo e minha vida ardia no pecado. Eis-me aqui nas trevas mais densas, selvagens e opressivas do paganismo. Agora, Senhor, quero arder até me consumir inteiramente por Ti. Essa foi a oração desse herói. Esse intenso ardor e esse desejo nunca diminuiu do seu coração. Dizem que ele possuía um dos nomes mais heróicos que adornam a história da Inglaterra, desde os tempos da Rainha Elizabeth. Contudo, nem entre os seus patrícios o seu nome é muito conhecido. O seu pai era de físico franzino e se chamava John Martin. Após seu falecimento, os 4 filhos contraíram a mesma enfermidade, a tuberculose, inclusive Henrique Martin. Henrique era um matemático sênior e chegou a ganhar prêmios. Ele também se formou em filosofia e licenciatura, mas com a morte do pai ele perdeu todo o interesse pelos estudo da ciência e da matemática e outras coisas, mas ele passou a se interessar muito mais pela Bíblia e pelo estudo da palavra. Ele foi o que se diplomou com mais honras de todos da sua classe. E o Espírito Santo falou com ele: busca as grandes coisas para ti, não as busques. Alcancei o ponto mais alto que desejara, ele disse, mas fiquei desapontado ao ver como tinha agarrado apenas sombras. Conta-se que o Henrique Martin ele desejava essas coisas do mundo, ele desejava ser grande, ele desejava muitos títulos, por isso que o Espírito Santo confrontou ele dessa forma e no final ele chegou nessa conclusão: agarrei apenas sombras. Ele costumava levantar-se muito cedo de madrugada e andar sozinho para desfrutar da comunhão com Deus. Ele andava por um tempo assim na floresta sozinho para buscar o Senhor. Depois de um tempo, nessa íntima comunhão com o Senhor e vida com Deus, ele abandonou para sempre o seu sonho de ser advogado. Essa foi sua primeira grande renúncia. Ao ouvir um sermão, o estado perdido dos pagãos, ele decidiu dar sua vida nessa causa, para que os pagãos pudessem ouvir o Evangelho. E ao conhecer a vida e a história abnegada do missionário Guilherme Carey, que foi o nosso herói, sem ser o herói passado, o outro, no caso, o nosso 8º herói, e conhecer a obra do Guilherme Carey, ele sentiu-se muito dirigido a trabalhar no mesmo país, que era a Índia. Então, o desejo de levar o Evangelho aos pagãos tornou-se como um fogo inextinguível em sua alma, pela leitura e a biografia de David Brainerd, um dos heróis também que a gente trabalhou, se não me engano, o nosso 7º herói. Depois que o Henrique Martin leu a história de David Brainerd, ele se identificou e concluiu que ele queria viver da mesma forma. Como eu falei, ele teve uma profunda identificação com o David Brainerd, assim como haviam sido poucos os dias do David, que morreu com 29 anos, conforme a gente já tem um vídeo. O Henrique Martin também tinha uma doença, no caso a tuberculose, então ele sabia que ele teria poucos dias na Terra. Mas assim como David Brainerd, ele queria gastar todos os seus dias pela causa do Evangelho e para que mais pessoas pudessem ser alcançadas pelo amor de Deus. Se acendeu nele essa mesma paixão de gastar-se inteiramente por Cristo. Porém, havia um grande embaraço na sua vida. Ele amava profundamente sua noiva Lydia Grenfell. Porém, a mãe dela não consentia com o casamento deles caso ele quisesse levá-la para o exterior. Então ele estava nesse grande impasse. Ele sabia que tinha um chamado para a Índia, para os povos não alcançados, porém amava profundamente Lídia e ela não tinha permissão para sair do país. Então, ou ele casava com ela e não viveria o seu chamado, ou ele não casava com ela. Seu maior desejo terrestre era casar com ela e estabelecer uma família. Aí tem uma oração dele assim: continuei 1 hora mais em oração, lutando contra o que me ligava. Cada vez que estava perto de ganhar a vitória, o coração voltava para o seu ídolo. Finalmente deitei-me sentindo grande mágoa, ele não conseguia vencer
o amor por ela e o desejo de casar com ela. Então ele se lembrou do David Brainerd e da sua biografia, e o David Brainerd renunciou à sua noiva Jerusa Edwards, que a gente já contou na história, para evangelizar os índios silvícolas, os pele vermelhos lá, né? Então ele renunciou todo o conforto, David Brainerd, de tudo que amava, inclusive a noiva. Andava sozinho na floresta, passava dias com fome e depois de se esforçar 5 anos voltou para falecer nos braços da noiva. A partir desse testemunho, Henrique Martin também ganhou a vitória. E obedecendo ao chamado de se sacrificar pelos perdidos, ele renunciou o desejo de casar com ela e ele não disse não ao chamado. Ele deixou ela e partiu para a Índia em 1805 e escreveu assim: "Se eu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para ele." A bordo do navio ele chorou como uma criança, contudo dizia: "Que eu seja uma chama de fogo no serviço divino." Prestes a chegar, ele passou 9 longos meses a bordo do navio. Quando ele estava prestes a chegar, ele jejuou e orou um dia inteiro e sentia quão grande era o sacrifício da cruz. A chegada de Henrique Martin à Índia, em abril de 1806, foi resposta de oração dos poucos obreiros de Calcutá que se reuniram para orar frequentemente para que Deus enviasse um homem cheio do Espírito Santo para ajudá-los. E o Senhor disse: "Sim, eu enviarei." E enviou Henrique Martin, que renunciou tudo para responder essa oração, para ser resposta dessa oração e para que esses povos pudessem ser alcançados, em específico esse povo da Índia. É difícil imaginar o horror das trevas em que vivia esse povo, e ainda vive, infelizmente. Sua adoração a demônios, pessoas se prostravam perante ídolos feitos por mãos humanas, essas coisas doíam no coração de Henrique Martin, porém, ele até se sentia na vizinhança do inferno, porém ele se sentia um pouco limitado, porque ele não falava a língua deles. Então ele teve algumas tentativas de evangelismo e ele não conseguia falar a língua deles. E então ele se dedicou muito ao estudo da língua e à oração. Então mais e mais ele se aplicava à oração e a aprender a língua e não desanimava com a falta de fruto. Ele reconhecia que o mais importante era traduzir as escrituras. O trecho seguinte que eu vou ler agora foi extraído de um dos seus sermões e denota o quanto sua alma era firme no propósito de dar a Bíblia ao povo. Olha só a frase dele: "Pensai na situação triste de um moribundo, que apenas conhece bastante da eternidade para temer a morte, mas não conhece bastante do Salvador para ter esperança. Não pode pedir a alguém que leia a Bíblia para ele, nem um trecho antes da morte. A Bíblia é um tesouro que eles nunca possuíram." Então esse era o coração dele e nada tirava dele a determinação de dar a esses povos o direito de ler a Bíblia na sua própria língua. Então, para suprir os povos da Índia e da Pérsia, o livro não menciona os lugares que ele andou, mas depois eu li a biografia dele em outros lugares. Ele andou por várias cidades e países, não só da Índia. Então, para suprir os povos da Índia e da Pérsia com a Bíblia, em suas próprias línguas, Martin dedicou-se noite e dia, até mesmo quando descansava e quando em viagem. Ele não diminuía nem quando o calor era intenso e quando a febre ardia no seu corpo por causa da peste branca. Como David Brainerd, cuja biografia serviu para inspirá-lo, Henrique Martin passou dias inteiros em comunhão com o amado, seu querido Jesus. Ele chegou a dizer assim: "Parece que posso orar para sempre, sem nunca cansar, de tanto que eu o amo." Para ele, a oração não era uma formalidade, mas o meio de quebrantar os endurecidos e vencer os adversários. 6 anos e meio depois de ter desembarcado na Índia, enquanto empreendia longa viagem, ele faleceu, com a idade de 31 anos. Separado dos seus irmãos, da família, com a noiva esperando na Inglaterra e cercado de perseguidores, ele foi enterrado num lugar desconhecido. O zelo ardeu até ele se consumir. Porém, é impossível calcular quão grande foi sua obra nesse curto espaço de tempo. Além de pregar, conseguiu traduzir as escrituras para as línguas de uma parte de todos os habitantes do mundo: hindu, hindustão e persa.
4 anos, parece que assim, foi injusto, né? Ele viveu tão pouco, fez tudo isso, não pôde nem ver sua noiva e ele não viu tantos convertidos. Ele traduziu a Bíblia na língua deles. Mas 4 anos depois da sua morte, nasceu Fidelia Fisk, na Nova Inglaterra. Quando ainda na escola, quando ainda novinha, ela leu a biografia de Henrique Martin. E ela andou 45 quilômetros a pé para pedir para a mãe dela o direito de pregar nos povos onde ele andou. E então, ao chegar na Pérsia, ela reuniu muitas mulheres, contou-lhes sobre o amor de Jesus e veio um avivamento sobre aquele povo, semelhante ao de Pentecostes, a partir da biografia de Henrique Martin. Ele morreu, assim como todos os heróis, mas sua obra continua a convocar milhares de missionários por todo o mundo para ir àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Se ele tivesse casado com a Lídia, talvez ele teria sido feliz aqui, teria tido filhos, mas ninguém nunca saberia que ele existiu. Mas porque ele fez sua segunda maior renúncia e disse sim ao chamado do Senhor. Milhares hoje podem ler a Bíblia na sua própria língua, podem ser alcançados, e pessoas como eu, muito tempo depois, são impactadas pela sua história. Homens dos quais o mundo não era digno. Que a história dele possa nos inspirar e eu espero que esses vídeos estejam edificando vocês. Valeu, galera! Até semana que vem!